Estou aqui para ajudar vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, certo? No que vocês precisarem, pode falar comigo, certo? Disponibilizei meu WhatsApp para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar comigo, não tem problema nenhum. Posso disponibilizar também o meu e-mail para vocês. Quem quiser anotar aí, meu e-mail é leticia27farias@gmail.com. Qualquer coisa eu coloco no grupo, tá bom? Tá escutando? Todo mundo? Ok, Pronto. sim. Qualquer coisa eu coloco no grupo para vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, aconteceu qualquer coisa com Boa noite. vocês. Boa noite. Vocês não podem assistir minha aula, se vocês tiverem algum problema em questão, eu estou doente, não puedo fazer sua prova, vocês podem falar comigo, certo? Todo mundo vai se ajudando, tá bom? E vamos lá. Vamos começar nossa aula. Ó, gente, a metodologia da nossa aula, ela vai ser a aula, certo? Trabalho e prova. Como vai ser esse trabalho? Eu vou passar um trabalho valendo 4 e a prova vai ser valendo 6, certo? O trabalho vai ser no dia 15, no dia 19, que a gente vai ter aula presencial, certo? Eu vou passar um trabalho para vocês, valendo 4, certo? Valendo 2, na verdade. Eu vou passar 2 trabalhos para vocês, valendo 2, e depois eu vou passar outro, certo? E vai ter a prova, valendo 6, tá bom? A prova de vocês vai ser online, certo? A prova de vocês vai ser online. Qualquer dúvida, pode perguntar, viu, gente? O trabalho para quem é de fora. Oi? O trabalho para quem é de fora. Justo. A gente vai pegar o trabalho para quem é de fora, vai disponibilizar online também, certo? Ai, graças a Deus, porque eu sou de Macau. Meu Deus, como é que eu vou bater para Macau Não, passou? não se preocupe, não. A gente se resolve. A gente estamos aqui para resolver os problemas. A gente se resolve. Vai estar lá um telão, assim como eu estou aqui dando aula a vocês online, o telão vai estar lá para passar o trabalho também para vocês, ficar disponível para vocês, certo? Ok, tá bom. O objetivo da nossa aula é compreender melhor sobre a saúde mental, a história e evolução e quais os instrumentos de apoio à saúde mental, certo? Quem de vocês tem interesse em conhecer mais sobre saúde mental? Porque eu sempre tem gente que, eu quero conhecer mais sobre a saúde mental, eu quero entender mais sobre esses transtornos. Quem de Tem vocês uma tem? pessoa aqui que é minha amiga e ela quer fazer Hum, psicologia depois. Estou hum, entregando mesmo. Cadê? Deixa eu ver se ela tá aqui. Cecília, apareça. Já entreguei você. Ela tava é, doida por essa aula. A gente tava em aulas, tipo, nada a ver. E ela, ai, que eu tenho que passar Ai, professora, tipo, saúde eu mental. tava louca por essa matéria, louca, porque depois de terminar o técnico, eu planejo fazer psicologia. ótimo, é um ótimo curso. Psicologia, ela é um ótimo curso. E vou dizer a você, você tem que se identificar. Saúde mental é se identificar, certo? Eu trabalho no CAPS, aqui de Açu, já faz mais de um ano que eu trabalho lá. E quando eu entrei lá, na verdade, eu estava na faculdade, e quando eu descobri que eu queria saúde mental, foi quando eu tive a visita no São Camilo, certo? Eu tive essa visita no São Camilo e me apaixonei. Muitas pessoas da minha turma ficaram um pouco tenso, mas foi dali que eu me apaixonei pela saúde mental. Daí eu fui para o CAPS e me identifiquei bastante. Se vocês que estão no curso técnico, gente,
existe estágio, certo? Para o CAPS. Tem estágio para CAPS, para você conhecer, ou você pode ir lá visitar o CAPS, conhecer um pouco sobre a saúde mental. É muito bom mesmo. Eu sou suspeita em falar, né, gente? Eu amo a psicologia e, assim, foi um curso que eu me apaixonei de primeira. Tem muitas pessoas que dizem assim, psicologia por amor. Não foi a psicologia por amor, foi a psicologia por razão mesmo, porque foi um curso que, quando eu passei a estudar sobre ele, eu decidi conhecer mais sobre ele, entender mais esse mundo do ser humano. Gente, fica à vontade, se vocês quiserem falar, não tem problema não, pode falar, viu? Porque só eu falando não dá certo. O que é saúde mental? Saúde mental não significa ausência de doença. Para ter saúde mental, é preciso ter um completo bem-estar físico. Gente, eu estou um pouquinho doente da garganta, certo? Aí vai ficar uma voz meio assim, fanha, qual? Mental e física. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é definida como um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar sua própria habilidade, recuperar-se de estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A gente sabemos que pessoas que têm transtornos mentais, ela não tem autonomia, nem sempre tem autonomia sobre si próprio, certo? Os familiares têm que estar ali dando esse apoio, cuidando deles, e a saúde mental é quando você tem essa autonomia de si, fazer suas próprias coisas, só essa autonomia, o bem-estar físico, entendeu? Você está bem físico, você está bem mentalmente, você é saudável mentalmente, certo? A saúde mental, ela vai muito além de só, eu não tenho um transtorno. Mas a saúde mental é um ambiente saudável, onde você pode fazer suas coisas, ter autonomia sobre o seu mundo, entendeu? Agora a gente vai entrar para a história e política da saúde mental. Bom, a saúde mental, para aquelas pessoas, tudo na natureza se explicava através de ideias ligadas à prática de magia e religião. Antigamente, as pessoas com transtorno, que era chamado loucos, eles eram vistos como pessoas divinas, que ajudavam as autoridades a tomar decisões, certo? Isso bem antigamente. Quando foi na Idade Média, começaram a ver essas pessoas como pessoas marginalizadas, vista como uma má pessoa na sociedade e que não trazia recurso, que não trabalhava, que não trazia dinheiro para o Estado. Então, foi o que aconteceu? Eles começaram a colocar essas pessoas no manicômio, certo? Daí foi que eles pegaram todas as pessoas que, à vista deles, não eram as pessoas boas na sociedade, que não traziam dinheiro para eles, e começaram a colocar no manicômio. Um dos exemplos que eu colocava muito eram pessoas, mulheres grávidas, gravidez indesejada, mulheres apanhadas em adultério, homens que faziam pequenos furtos, pessoas com transtornos mentais, tudo ia para o manicômio, porque para eles eram pessoas inúteis para a sociedade. Vamos aqui, passar. Gente, esse slide está com o nome assim, loucura errada, porque não conseguiu editar de jeito nenhum, certo? A loucura no século XIX, questão de saúde mental, moléstia social. O sofrimento psíquico para a sociedade exibe uma ideia de incapacidade e improdutividade, causando vergonha em famílias e pessoas próximas em relação à condição do sujeito que sofre. A família, ela tinha vergonha dos seus familiares que sofria algum problema, certo?
e elas levavam eles ao manicômio. Muitos levavam ele e abandonavam eles lá. Deixava eles lá e não ia mais saber como é que eles estavam, não ia procurar mais saber como é que se encontrava o seu familiar. Era abandonado lá, certo? Deixa eu só passar aqui. O preconceito a partir desse sofrimento ocorreu não só na sociedade de forma geral, mas até dentro da própria instituição que o recebe, manicômios, hospitais psiquiátricos. O preconceito, antigamente, era muito grande com essas pessoas, certo? Era colocado, não só, esse preconceito não só era dos seus familiares, das autoridades, era também da família. Infelizmente, até hoje a gente tem esse preconceito, muitos familiares, certo? Hoje eu trabalho no CAPS e eu vejo muitos familiares com preconceito, muitos não vão acompanhar seus familiares, e é muito triste ver isso. Ou ainda hoje em dia, existir esse preconceito na sociedade, porque as pessoas não entendem sobre transtorno, a pessoa não entende sobre a loucura, e para eles são as pessoas, infelizmente, ainda inúteis, que para eles não serve de nada, não vai fazer nenhuma alteração na sociedade. Pessoal, tá me escutando? Professora, Sim. posso fazer uma pergunta a você? Pode, Já que você trabalha, se já eu que você souber trabalha responder, eu no. respondo. Pronto, não, vai dar para responder. É. Você sabe bem dizer se já que você trabalha lá no CAPS ainda está com uma grande dificuldade de marcar as consultas com o psicólogo lá, mulher, porque minha mãe faz tratamento de câncer, já tinha um transtorno, aí assim, ela é bem difícil da gente lidar. A mulher se acredita que ela ficou boa do câncer de mama, teve metástase cerebral e eu não consigo marcar consulta para ela. Olha, infelizmente, a demanda do CAPS é muito grande para psicólogo, muito grande mesmo. É uma demanda em que as psicólogas de lá, ela pega infantil, ela pega adulto, ela pega idoso. É uma demanda muito grande. Temos uma lista de espera enorme, enorme. Infelizmente, é a realidade atual do nosso CAPS, essa lista de espera. Mas, assim, quando a gente vê um paciente que está no caso de urgência, a gente coloca na frente, certo? A gente tem um atendimento com ele. Porque o que é que acontece? O paciente, quando ele está com urgência, ele não pode ir ao CAPS e voltar sem um atendimento. Ninguém pode ir voltar e entrar sem um atendimento, sem um acolhimento, entendeu? O que eu recomendo é você pode ir lá, conversar com as profissionais, certo? Mulher não serve não, isso aí, viu? Porque eu já fui várias vezes. É Com as infeliz... pessoas que trabalham lá, né? Sim. Não deu certo nenhuma tentativa. Infelizmente, é a nossa realidade, certo? É essa. O número de psicólogos no setor público é muito pequeno, certo? Muito pequeno mesmo. E quando você vai contratar, se conta nos dedos quem quer ser, porque o salário, infelizmente, é muito baixo. Aí, muitas pessoas não querem. Mas vá lá, mulher, tenta, que caso dessa vez dê certo. Não deixe, não desista, não. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Pode prosseguir, professor, eu acho. É, Não tem mais ninguém. vamos lá. A história da loucura, experiências trágicas, exclusão, captura do tutelar. O deficiente mental era tido como herege, bruxo, feiticeiro, servidores de mal e forças malignas, como eu já falei a vocês. Ele era visto como nada e nem ninguém, e eram as pessoas vistas com maus olhos, entendeu? Para eles eram umas pessoas muito malignas, que ia trazer mal para as pessoas de bem que eles achavam, entendeu?
as pessoas de bem, e isso, a sociedade, eles excluía totalmente eles. E excluía, e também os seus familiares, enquanto os seus familiares não colocassem eles no manicômio. Gente, é muito triste a realidade. Se vocês quiserem depois, eu vou disponibilizar para vocês a reforma psiquiátrica. Gente, eu não vou mentir a vocês. São bem grandes o vídeo, certo? Mas fala bem direitinho sobre a reforma psiquiátrica. É, assim, é muito chocante, porque mostra mesmo a realidade. Eles eram jogados no manicômio. Esse local era sujo, esse local, muitos ficavam nus, muitos comiam fezes. Para eles dormir, eles pegavam capins, colocavam na cama, muitas vezes vinha cheio de formiga, e eles dormiam todos se coçando, entendeu? Era uma realidade bem difícil. Muitos que chegavam lá para visitar, eles pediam para me adotem, seja meu pai, seja minha mãe, e crianças mesmo, pequenas, pedia para alguém adotar eles, porque eles não tinham ninguém lá. Eles não tinham literalmente ninguém. E, infelizmente, os profissionais que se encontravam lá não sabiam lidar com isso. E essa realidade, ela não mudou tanto assim, não. Mudamos, entre aspas, vamos dizer, hoje que mudamos 50%, mas não é todos os profissionais que sabem lidar com o transtorno, que sabem lidar com saúde mental. E saúde mental é como eu estava até conversando, acho que era falando com Cecília, né, o nome da menina? Falando com ela e dizendo que tem que se identificar. Não adianta você dizer assim, eu quero saúde mental. Infelizmente, é você se identificar. Você vai lá, você começa a estudar e daí você vai se identificar com a saúde mental. Mudanças que ocorrem em virtude das políticas públicas em saúde mental. Reforma psiquiátrica, processo social, político, cultural, assistencial e jurídico. Busca uma transformação que envolve as formas de tratamento das pessoas com transtornos mentais. Infelizmente, as mudanças ocorreram. Graças a Deus, ocorreram algumas mudanças em saúde mental, onde tirou o sujeito dos manicômios para a sociedade, entendeu? Dando essa liberdade, essa autonomia deles viver com seus familiares, dando essa autonomia deles viverem na rua, na sociedade, na sua comunidade, poder sair comprar suas coisas, onde antigamente não se existia isso, certo? Eles não têm essa autonomia, eles eram excluídos totalmente, eles comiam o que desse a ele, se não desse nada, eles não comiam. E sem falar, outra coisa muito interessante sobre a reintegração, né, do paciente na sociedade. Porque a próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho. Uma coisa que trouxe muito, um papel fundamental, é o CAPS, justamente para essa reintegração, né? É a família e o paciente, onde trabalha os dois juntos, família, paciente e a equipe, e onde antigamente não se existia isso, não se existia esse trabalho. Pessoal, tem alguma pergunta, pessoal? Pessoal? Professora, Até agora não. a gente Sim. não vai visitar. Como é que você tava falando lá em Mossoró? Eu CAPS, esqueci. São Camilo? Estão comigo, não? Olha, seria uma honra para mim ir com vocês visitar lá. Eu até conheço o diretor do São Camilo, certo? Mas a gente pode ver essa possibilidade. Eu posso conversar com o diretor da Seria, instituição. seria,
Seria certo? interessante, né? Se a gente fosse lá e conhecesse. Conversar e também ver a possibilidade, porque devido à pandemia, sabe? Não é sempre que eles estão aceitando, mas a gente pode conversar. A questão de disponibilizar o carro, entendeu? Mas seria muito interessante para mim, e seria uma honra levar vocês, com certeza, lá, para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre o serviço. É muito interessante. Saúde mental, para mim, mudou minha vida, porque você começa a entender mais o lado do outro. Isso, gente, a psicologia em si, ela ensina isso, entendeu? A entender mais o outro, a compreender mais o outro. Agora, se você se permitir, certo? Tudo é uma permissão. E a psicologia, justamente, ela ensina isso. E a saúde, a partir do momento que você se identifica com a saúde mental, ela justamente ajuda, porque você começa a ver o sofrimento do outro e você quer a todo tempo solucionar o problema, ajudar. Não que a gente não vai trazer a cura, até porque não é uma cura, é sim a gente traz ajudar eles a ter o equilíbrio, entendeu? A identificar os, é, o seu transtorno, mas ter o equilíbrio quando estiver na sua crise, saber lidar, entendeu? Quando a gente fala em loucura, a gente está falando em transtorno. E um desses transtornos, é que a gente fala em transtorno de humor, que entra o transtorno da bipolaridade, o transtorno da esquizofrenia e o transtorno da depressão e vários outros. Só que eu estou citando aqui alguns para vocês. Esses transtornos, onde leva o paciente a ter um sofrimento intenso, entendeu? A questão da bipolaridade, que traz euforia, a questão da esquizofrenia, que traz o delírio, e a depressão, que causa a questão da tentativa de suicídio, certo? Professora, o ciúme, assim, ele é um tipo de transtorno também? Não, o ciúme não é um tipo de transtorno. O ciúme não é um sentimento, certo? E não positivo. Quando se traz, a partir do momento que é transtorno, é aquilo que nos traz adoecimento. Quando ele passa a começar a adoecer o ser humano de uma forma, uma mulher, um homem, de uma forma que ele não consiga mais permitir o marido ou a mulher sair a um canto ou atender um telefone, aí você vai ter que procurar uma ajuda psicológica, analisar o ocorrido, certo? Todo o, o acontecido, para daí identificar qual transtorno, o que levou você a isso, entendeu? Sei. Não, estou perguntando isso porque meu marido está assim, tão grande, que eu acho que quando eu for lá para o São Camilo com vocês, se der frente, quem vai ficar lá sou eu. Não, mas isso é uma questão de você sentar com ele, conversar, explicar a ele, entendeu? Quando já Essa é a começa... dificuldade, professora, das pessoas, justamente, principalmente quem tem pessoas doentes em casa que não tem aquela preocupação em saber o que causa o transtorno, como é a crise, para você poder entender. Eu sofro com meu filho que tem bipolaridade e tem déficit mental. Ele vai fazer 21 anos. Sim. E eu só melhorei a condição em casa depois que eu comecei a estudar sobre o problema, a como aprender a lidar com a crise. Eu entendi que na hora da crise você não pode bater de frente, que não é questão de não pode isso, não pode aquilo, porque é pai, porque é filho, tem que ter respeito. Não é assim que se lida com a situação. Então, enquanto isso não aconteceu, tudo foi muito difícil. Até mesmo no casamento, né? Porque era uma coisa que o pai dele falava que era coisa de adolescente, birra de adolescente, que era
como é que eu posso falar? Que era falta de respeito, sendo que não era, né? Porque a Uhum. bipolaridade, a pessoa tem outra personalidade, e ali não é ele, não é a pessoa. No momento da crise, não é a pessoa que está ali. Hum. E eu sempre falava que isso era um transtorno, que eu ia descobrir o que era. E graças a Deus eu descobri, graças a Deus ele aceita o tratamento. Também foi outra batalha para ele conseguir aceitar. E agora, graças a Deus, está tudo em paz. O que eu recomendo muito, eu falo muito às pessoas é o seguinte: quando você vê algo diferente, seja no seu filho, seja no seu marido, eu sou bem sincera a vocês. E a um psicólogo, a um psiquiatra não é fácil. É um caminho difícil de chegar. Porque, como eu estava falando a vocês, o preconceito ainda é muito grande. Se você fala em um psicólogo, você é louco. Se você fala em um psiquiatra, é louco. É mesmo, viu? Já Médico me de taxaram doido, de né, doida. professora? Já me Você vai para taxaram de médico de doida. doido? Justamente. Eu fiz tratamento com psiquiatra, passei uns meses tomando remédio controlado, sabe? Aí me taxaram de doida. Tá doida já, tomando remédio com essa idade. Justamente. E uma coisa que hoje, eu não sou contra a medicação. Se é para ter qualidade de vida, tome medicação. O acima do preconceito, acima de uma medicação, existe a sua qualidade de vida. E eu digo muito, se você vê alguma coisa estranha, algo que está lhe causando sofrimento, como a menina citou agora sobre o ciúme do marido dela, é bom sentar e conversar, chegar para ele e dizer: você não acha bom ir a um psicólogo? Você não acha bom, eu vou com você? Entendeu? Uma coisa que já está causando sofrimento, você que está lhe deixando incomodada, é bom procurar um psicólogo. Sim. E como a menina falou aí, não lembro quem foi que falou, foi Veridiana, foi isso? Do filho dela. É muito importante o diagnóstico. É muito importante. Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu não preciso do diagnóstico. Precisa. A pessoa precisa do diagnóstico para entender mais o que está acontecendo com O você. diagnóstico, professora, caiu como uma bomba para ele, sabe? Porque eu conversava com ele, eu aconselhava e ele sempre ia contra. E ele dizia que era uma coisa que ele não controlava. Eu digo, então já está na hora da gente procurar a ajuda de um profissional. Mas isso eu só posso fazer se você aceitar, porque não adianta eu querer e você não querer. Então, diante de algumas situações que aconteceu com ele, que ele ficou muito decepcionado, ele mesmo chegou para mim e disse: mãe, procure ajuda que agora eu vou. Eu tô vendo que eu não me controlo, que eu não tenho autocontrole sobre mim, que eu realmente preciso de ajuda. E graças a Deus, depois que ele foi diagnosticado, teve o primeiro diagnóstico, depois veio o segundo, porque teve um surto, né? Depois desse surto, tivemos um retorno, e nesse retorno foi feito uns exames e teve um novo diagnóstico. E agora tivemos uma avaliação do neurologista, e que já tem um novo diagnóstico também, no caso são 3. E sempre conversando com ele, e a conversa com o neuro foi muito boa para ele, porque o neuro abriu o jogo para ele, explicou bem a situação, explicou que eu era mãe, mas que ele não ia me ter para o resto da vida, e que o tratamento não era só ele estar indo ao médico, fazendo o controle, não era só ele ir ao médico, tomar a medicação, ir para as consultas, que também dependia muito da força de vontade dele combater essa questão da bipolaridade, esses pensamentos negativos que vêm muito, né? A depressão, ela traz muito pensamento suicida. Quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que vem na mente deles é suicídio, né? O meu menino, ele escuta vozes pedindo para ele fazer coisas só Jesus na misericórdia, e graças a Deus, depois que a gente começou o acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, ele veio entendendo que realmente havia necessidade, e hoje ele sabe lidar com as crises dele, graças a Deus. Quando ele está vendo que o negócio está apertando mesmo, ele já vem, se ele estiver em algum lugar, ele vem para casa, ele fica até aquilo passar.
ele já se isola, porque ele sabe que ele é um perigo se ele tiver na sociedade, no meio da rua, ele é um perigo. Então, antes ele não tinha essa noção, Isso é um né? Antes ponto ele fazia as coisas e positivo, nem né? lembrava que fazia. Isso é um É um ponto ponto muito positivo, positivo. ele identificar quando ele não está bem. Isso é um ponto positivo. Antes do paciente, quando o paciente ele recebe o laudo, ele recebe o diagnóstico, se diga, seja qual for o transtorno, ele vive um luto, certo? Ele começa a viver um luto onde ele não aceita. Ele não aceita de forma alguma que ele tem aquilo. Aí é um processo de aceitação. Depois que passa esse processo de aceitação, é que o paciente vai se cuidar, vai procurar ajuda. E muito importante, procurar ajuda. Uma coisa que eu digo também a você: toda pessoa que cuida de pessoas com transtornos mentais, procure também ajuda. Isso é essencial e importante, ter esse apoio. Para você entender melhor, porque assim, você tem que pensar não só no seu filho, você tem que pensar, para eu cuidar do meu filho, eu preciso estar bem. Psicologicamente, fisicamente, entendeu? Você precisa estar bem para você cuidar do seu filho. Então, você precisa de uma ajuda também. Não pode deixar, porque vai chegar uma hora que você vai ficar tão sobrecarregada que você vai adoecer. Entendeu? Então, é muito importante você também procurar ajuda, certo? Mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar? Pessoal, tá me escutando? Sim, Pode professora. continuar. Pode continuar. Professora, Sim. muitos ao contrário do que a senhora falou aí no começo da aula, que muitos pacientes lá no CAPS, os familiares não acompanham, né? Eu vejo isso. Eles não realmente, tem muitos que vão sozinhos e as consultas lá do centro clínico, quando tem, que vem os psiquiatras, que vêm fazer as consultas, uma boa parte vão sozinhos. A gente percebe que eles são sozinhos pela necessidade que eles têm de chegar para a gente conversar e desabafar, para poder se sentir um pouco mais aliviado. E é uma triste realidade. Aqui a Infelizmente. demanda é muito grande, a demanda é enorme. E quem tiver algum problema, não espere se agravar para poder perceber que está precisando de ajuda. Não. É essencial procurar ajuda. Se você sentir, eu não estou muito bem e tal, procure o CAPS, certo? Vá lá, procure um profissional. Lá tem vários profissionais que vai lhe acolher, que vai lhe ajudar, entendeu? Eu recomendo demais, certo? Procurar ajuda, tá bom? Retornando aqui à aula, bora, um pouquinho. Depois de tudo isso, certo? A gente teve uma visita de um psiquiatra chamado Basagli, nome dele. Ele veio visitar o Brasil, certo? E ele deu de conta com a situação dos manicômios, que as pessoas eram tratadas como um nada. Daí ele começou a luta, certo? Para essas pessoas ter vez, para essas pessoas ter voz, para essas pessoas ter direito, e ele lutou. Foi daí que começou, foi daí que foi implementada a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica, certo? Que começou a luta da história em 78 e até 92, 12 anos de lutas para essa lei ser aprovada, para essa lei entrar em vigor. Passou-se 12 anos. Foi uma luta muito grande, mas conseguiu ser implementada a lei da reforma psiquiátrica, depois de muita luta.
certo? Como eu estava falando a vocês agora há pouco, sobre os familiares que era deixado, os filhos eram deixados, os familiares não tinham mais contato com os seus filhos, e eles eram abandonados lá, devido ao seu problema mental, devido a ser visto como marginalizado na sociedade. A família, ela é um ponto fundamental, um ponto de apoio para as pessoas que têm transtorno. É um ponto de apoio. Se a pessoa lutar sozinha com algum transtorno mental, é dificilmente aquele que consegue ter o equilíbrio. Por quê? Porque ele não tem um apoio. E pessoa com transtornos mentais sempre vai, a maioria das vezes, sempre vai se sentir fraco, sempre vai ter uma crise, sempre vai se sentir só. E com o apoio da família, eu não sei quem é que está falando aqui, com o apoio da família, é essencial para ter um bom desenvolvimento, um equilíbrio no seu transtorno, certo? Alguma pessoa quer falar? E outra coisa, como eu estava conversando com vocês agora há pouco, o CAPS, ele é uma unidade de apoio, certo? Ele é a unidade de apoio para quem tem transtornos mentais. Procurar o CAPS, chegar lá você vai ser acolhida, entendeu? E vai ajudar você a lidar com o seu transtorno. Então é essencial quando você não se sentir bem, se você sentir, seja quando você vê você ou sua família ou qualquer um amigo seu que esteja com um comportamento que está causando adoecimento, você pode conversar com ela, entendeu? Olha, vamos lá, vamos atrás do CAPS, porque infelizmente o preconceito ainda é muito grande, quando eu falar a vocês agora há pouco, é muito grande na sociedade sobre saúde mentais. E isso não vem de hoje, vem de muito tempo. Apesar ainda a luta ser muito grande, apesar da gente ter vencido muitas coisas, mas ainda continua esse preconceito. E sem falar a vocês que outra coisa, muitas pessoas, quando não tinham nem noção sobre isso, eu achava que não existia mais esses hospitais psiquiátricos, entendeu? Onde as pessoas eram colocadas lá, eu pensava que não existiam. Antes de estudar, antes de buscar, mas infelizmente hoje ainda existem leitos de hospitais psiquiátricos. Antigamente existia 53 mil leitos. Hoje já diminuiu bastante, mas ainda o número é alto. Está em 23 mil, mas o número ainda é alto, entendeu? Pessoal, alguma pergunta? Não, eu só queria falar que eu conheço pessoas que têm problemas e que eu já aconselhei a procurar especialista, procurar ajuda, né? Seja começando pela psicóloga e depois a psicóloga vai avaliar a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico e simplesmente eu não entendo o que é que as pessoas entendem por amizade, né? Pelo que escuta das pessoas que se acompanham, que andam, pelo próprio preconceito, preferem se automedicar, tomar remédio tarja preta, pegar a receita de postinho do avô, de avó, dos pais que tomam medicação controlada e vez por outra estão se medicando, principalmente com o Rivotril, misturam ao álcool, terminam surtando, mas não procuram ajuda, simplesmente pelo fato de o que vão achar, o que fulano vai achar. As pessoas ainda vivem muito disso. Infelizmente, justamente devido ao preconceito. Infelizmente, hoje, depois da pandemia, o número de suicídio aumentou, o número de pessoas com depressão aumentou, o número de ansiedade aumentou. Infelizmente, é uma realidade nossa de hoje.
porque a pandemia trouxe tudo isso, porque as pessoas ficaram muito dentro de casa, isoladas em casa, e as mídias sociais só estavam voltadas com isso, e queira que não, a mídia me influencia muito, tanto para o bem como para o mal. E ela trouxe esse adoecimento para as pessoas. E hoje você, a maioria das pessoas vê, eu estou ansioso, eu tô me sentindo depressivo. Mas também existem as pessoas que não sabem identificar o que é a ansiedade, a dor que causa adoecimento e a ansiedade do dia a dia. Porque todos nós temos ansiedade, certo? A ansiedade todos nós temos. Eu vou ficar ansioso que amanhã vai ser o primeiro dia do meu trabalho. Eu vou ficar ansioso porque amanhã eu vou fazer uma prova. Isso é super normal, certo? Isso é normal. Agora, aquela ansiedade que você está em casa, que você é acostumado a fazer uma coisa e está lhe trazendo ansiedade, o bom é você procurar uma ajuda, certo? Esse, você tem que procurar ajuda para o mais cedo possível. Para lá na frente você não ter uma ansiedade, porque existe vários níveis de ansiedade, entendeu? E a medicação você tem que saber qual a medicação tomar, certo? E quem vai saber isso é um profissional, certo? Quando você auto se medica, você aparentemente está curando uma coisa, mas você está causando outra, entendeu? Então, por isso que a avaliação psicológica, a avaliação psiquiátrica é muito importante. Não adianta você pegar um remédio do seu avô, da sua mãe, e você achar que eu estou curada, mas não está. Isso é muito importante, essa avaliação. Muitas pessoas chegam para mim, eu mesmo no Instagram, eu mesmo no WhatsApp, e dizem assim, eu estou sentindo isso. Você acha que eu estou... Qual é o meu nível de ansiedade? Eu estou ansiosa. E não é assim. É necessário uma avaliação, é necessário entender a sua ansiedade, entendeu? Ninguém vai entender só pelo WhatsApp, até porque nós, profissionais, não podemos dar, de forma alguma, um diagnóstico pelo WhatsApp, acompanhamento, né, professora? Justamente. Fazer o acompanhamento, entender a causa, o motivo real que está causando aquilo. É todo um processo. Na realidade, o meu filho, ele disse para mim que se soubesse que ia fazer o bem a ele já teria ido antes. Né? Mas só que eu precisei deixar ele enxergar com os próprios olhos, porque, como eu falei para ele, desde os seus 14 anos que eu mostro. Isso não é normal de um adolescente. Isso não é normal, isso não é pensamento normal de um adolescente que tem base familiar. Porque, tipo assim, muitos transtornos são causados por falta da base familiar, falta de amor, de carinho, de atenção, pais ausentes. E aqui foi o contrário. Graças a Deus ele teve os pais sempre presentes, ele teve base familiar, ele teve educação, ele teve o caminho para a educação. Então, assim, não foi uma coisa que foi causada justamente por conta de algum desequilíbrio, né? Talvez algum trauma mais da infância que ele teve. Ele era bem doente quando ele era mais jovem, mas a gente ainda está tentando entender a causa desse problema dele. E eu disse para ele que no momento agora a preocupação não era entender o que causou, e sim tratar o que a gente já descobriu que tem, né? Ele aceitar o tratamento já é um passo grande, só em ele aceitar o tratamento já foi um passo muito grande, muito importante, e ele entender que é necessário tomar a medicação, né? Ele conseguiu um trabalho, e esse trabalho foi como uma terapia para ele. Graças a Deus melhorou muito depois desse trabalho. Então, assim, é um passinho de cada vez. Às vezes, quando dá um para trás, que ele desanima, aí eu vou, sento, converso, oriento, mostro que já foi bem mais difícil, que hoje já está bem melhor. E assim a gente vai levando. E outra coisa, não pode haver a culpa. Porque se tivesse feito isso, teria sido melhor. Não. Você está cuidando, é o importante. Procurou, tá com a solução, isso é o importante. Não é procurar o problema, é procurar a solução, entendeu? E nem se culpar porque eu tivesse feito isso, porque se eu tivesse feito isso
na infância com o meu filho, se eu tivesse feito isso no início da adolescência, meu filho não seria assim. Não. O importante é o tratamento, o importante é ele aceitar, entendeu? Isso é importante. E não a culpa porque eu sou assim, entendeu? Vamos lá. Professora, mas eu acho que também tem muita dificuldade, porque Hum, eu tive no meu caso, né? Minha mãe já é paciente lá e a gente não consegue encaixar ela. Então, tem pessoas, assim como eu, que também vai atrás para um irmão, para uma sei. mãe, e não consegue o apoio. Né? A gente passa por essa situação já a segunda vez. Então, assim, não é só minha mãe, né? Eu e minha irmã, que é quem está de dentro, que ela é muito difícil de lidar, tem a questão da queda do cabelo, que ela é altamente vaidosa, ela quer esconder para as Sei. pessoas. Então, assim como as pessoas para uma ajuda e não encontra, né? É o nosso caso, a gente não encontra. Isso, Quando não tem nenhuma ressonância, que no caso a gente aqui paga R$ 900 cada uma, de hum, vez em quando a gente paga o psiquiatra para ela, que é doutor Gleico. A gente sei. paga. E quando a gente não dá, pronto, ela fica sem o medicamento, fica sem ir para o médico. Aí, né, tem também esse caso que a gente procura e não encontra, né, In- ajuda. Tem isso também. Infelizmente, Laís, o nosso serviço público ele é muito falho. Infelizmente, ele é muito falho. E como eu já tinha falado, já é tão difícil, né? Você chegar ao CAPS ou qualquer outro serviço. E outra coisa, a família precisa também desse apoio, entendeu? É como eu estava falando agora com a outra colega sua. Se cuidar também, entendeu? Eu estou cuidando de uma pessoa, mas eu acabo adquirindo para mim um sofrimento. Adquirindo para mim aquele, vendo, principalmente quando é familiar de primeiro grau como mãe, né? Que a ligação é bem maior, é uma ligação bem forte. Então a gente acaba trazendo um sofrimento muito grande para a gente. Então, um apoio psicológico é muito importante. Mas, infelizmente, o nosso setor público, ele é muito falho nisso. Muito mesmo. E hoje eu vejo quantas pessoas precisam, procuram e não encontram esse apoio. Quer falar? Alguém? No meu caso, professora, eu consegui marcar para o meu filho depois de meses de persistência. Toda semana eu estava lá e trouxe laudos de. Ele foi avaliado no CRI Natal Hum, por neuro, por psicólogo e por psicopedagogo. E eu tenho esses laudos dele, trouxe e passei muito tempo, por alguns meses, para conseguir. hum. E no início do acompanhamento psicológico, na primeira consulta psicológica, da psicóloga, ele já foi encaminhado para o psiquiatra, teve que marcar. E Sim. nas consultas com ela, eu participava, né? Sempre no início, ela me chamava antes para saber como é que estava a mudança, se ele estava mudando o comportamento, como era que estava, e acabava me beneficiando com isso, porque é como se ela está falando, a gente também precisa de ajuda. Quando a gente cuida de um doente, uma pessoa que tem problemas, transtornos mentais, a sobrecarga é muito grande. E no meu caso, a minha sobrecarga é dobrada, porque o meu filho mais novo, ele também tem vários problemas de saúde, desde os 7 meses de vida, já vai fazer 15 anos. Então, assim, acabou que o meu filho amadureceu bem mais do que o meu filho mais velho, mais novo. Acabou que ele é que é um suporte para mim, porque Hum. ele entende a real situação. Quando ele está em crise, ele já percebe, ele já fica, mãe, se controle, tenha calma, é uma crise, vai já passar. É tipo assim, um suporte, mas é a gente que realmente a gente precisa, porque a gente tem um abalo nos nervos muito grande, a gente fica muito sensível, a gente fica neurótico, a gente fica assustado. Outra coisa muito importante. Se você tem na família, vamos dizer assim, seu avô teve depressão, sua avó tem bipolaridade. Um exemplo,
seja qual for algum transtorno, algum adoecimento, a família, seu filho, tende a ter uma grande chance de ter também. Aí vai ter que ter uma atenção mais precisa sobre aquela criança, certo? Você vai ter que observar, meu avô é bipolar, aí você pode ter um filho bipolar, entendeu? Não que seja uma regra, certo? Não é uma regra, mas existem possibilidades de acontecer isso. Pessoal, me tira aqui uma dúvida. Vocês têm o intervalo de vocês é que horas? Não tem intervalo, não, professora. Tenham? Tem exceção de alguns professores que fez aí. Acho que uns 2 ou 3 apenas. Fica a critério do professor que está dando aula. Exatamente. Uma coisa, o intervalo de vocês, eles dão mais ou menos quanto tempo? 10 minutinhos, eu acho. Ou vocês querem Tem pegar gente, teve direto? deles que deu 5, teve deles que deu 10, teve deles que não deu tempo de jantar e tirou para jantar no período da aula, coisa do tipo. Tá, Ou vai da vocês querem senhora aí, que a pegar senhora decidir. direto e terminar mais cedo? Vamos entrar aqui todo mundo no consenso. Eu gosto dessa ideia de tornar mais cedo. Conversar que a gente se entende. Se todo mundo concordar, aí a gente termina um pouquinho mais cedo. Eu certo? concordo. Eu Todo mundo também. concorda? Pronto, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Mais alguém? Vamos passar aqui para outro slide. As mudanças que ocorrem em virtude da políticas públicas em saúde mental. A gente já tinha falado sobre isso, eu vou focar mais aqui sobre esse último tópico, que é focar o sujeito e não a doença. Muitas pessoas, ela vê a doença e não vê o sujeito. Olhou o bipolar, olha o esquizofrênico, olha o depressivo, entendeu? Não chega para a pessoa, não fala pelo nome, é tratado assim, entendeu? E não, como eu já tinha falado a vocês, não que a gente vai trazer a cura, mas a gente quer este equilíbrio. O equilíbrio para as pessoas terem o mesmo direito que as pessoas sã têm, entendeu? E então, muitas pessoas, hoje, felizmente, na nossa sociedade, ainda existe isso, de focar na doença, esquecer o sujeito. Dentro da própria casa existe muito isso. Ah, porque fulano é louco. Se fulano toma uma medicação, fulano é louco. Meu irmão é louco, ou minha mãe é louca, entendeu? Não cuida focando o sujeito, e sim a doença. Isso ainda, infelizmente, é uma realidade ainda grande na nossa sociedade, certo? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Não, acho que não, professora. Pelo menos eu não. Pessoal, todo mundo aqui tem interesse em visitar o São Camilo? Eu tenho. Eu tenho. Ai, meu Eu sonho, queria com certeza, muito. né, professora? Eu queria. Eu não vou prometer. Sim, pode falar. Alguém ia falar, eu também ia falar. Não, eu disse só que eu quero também. Eu não vou prometer, mas eu vou ver se eu converso com o diretor, certo? Para ver essa possibilidade de levar vocês. Ficaria muito feliz. Para vocês, vocês realmente se interessam muito pela saúde mental ou, eu só quero pagar a disciplina e pronto. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu só quero pagar a disciplina e me livrar e pronto. Já existe a Eu só quero psicoterapia. pagar a disciplina e pronto.
Eu gosto. Eu acho, eu Gosto. acho interessante essa disciplina. Eu também acho ela bem interessante mesmo. Professora, eu gosto tanto que a psicóloga da minha mãe sou eu já, viu? Eu vou Aí eu dando só pra adoro. passar É os porque remédios. meu negócio é sangue, é prática. Ah, e você já é mais pela parte da medicina. É a parte biomédica também. É, é uma área também muito boa. Também sou assim, fascinada pela área da medicina. Acho muito interessante. Trabalho com a médica e acho super interessante essa questão da medicina. É muito importante. Esqueci o que eu estava falando agora a vocês há pouco. Sobre a questão de São Camilo, foi o que eu falei a vocês. Vamos ver aí e a gente dá uma visitada. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que tem um material que eu coloquei, um artigo. Gente, ele não é grande, ele só tem 15 páginas. 15 páginas. A leitura dele é muito boa, certo? Eu também tenho um livro, já o livro é bem maiorzinho, sobre justamente a loucura, para você entender mais um pouquinho. Eu tenho um vídeo muito bom sobre justamente sobre isso. E assim, se você se interessar, vocês podem falar comigo que eu mando para vocês, certo? É muito bom. Se alguém tiver interesse, pode falar comigo. Já pode ir enviando, professor. Gente, eu vi os grupos, é sempre assim, né? O coordenador e os professores. Sim. Gente, eu sou novata. Vocês me Só ouvem teve bem? um grupo com uma professora que a gente fez, porque, tipo assim, a gente deu a opção ela dela colocar todo o material para a gente e ela ficou disponível, mas foi quando começou o remoto, não era o híbrido ainda. Foi com a professora Ana Paula. Mas os outros, depois desse, ela saiu do grupo e ficou um grupo só nosso da turma e tem um grupo que é com os diretores, né? O pessoal do CETEP. Sei, sei. Eu não sei essa questão, porque assim, eu poderia sim fazer o grupo com vocês, certo? E para mandar os materiais, para não encher tanto outro grupo, entendeu? Do meu material. O Por que mim é que seria vocês ótimo acham? a senhora fazer um grupo, colocar a gente para enviar o material e no caso a gente tiver dúvida, a gente debater lá no grupo. Eu acharia Sim. ótimo, não sei o restante do Gente, pessoal. na hora que eu puder responder, olha, eu vou ser sincera a vocês, deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu sou ruim de grupo. Muito ruim de grupo. Não vou mentir a vocês. Mas eu prometo a vocês que eu vou fazer o possível para responder vocês. Mas a gente também não é de incomodar, de estar incomodando, não, professora. Só em caso de muita necessidade mesmo, porque a gente fica muito debatendo no grupo da gente, tirando a dúvida entre nós mesmos. Graças a Deus a turma é unida, a gente fica conversando entre a gente. Então é difícil a gente procurar o auxílio, só quando realmente ninguém tem resposta. Não, mas se precisar, eu estou aqui, certo? Não se preocupem, eu estou aqui para ajudar vocês. Como eu disse a vocês no início da aula, aconteceu qualquer coisa, pode me procurar, pode conversar comigo, entendeu? Eu vou entender. A outra coisa que eu ia conversar com vocês é sobre assim, eu não estou aqui para reprovar ninguém, certo? Jamais estou aqui para reprovar. Eu tenho um costume de dizer que quem se reprova é nós mesmos. Nós, alunos, que nos reprovamos. Não é o professor. Vocês que auto se reprovam. Mas eu estou aqui justamente para contribuir para o crescimento profissional de vocês. E é muito importante. Uma coisa que eu oriento vocês é a questão de ler muito, estude muito, tá com dúvida, pergunte. Isso é muito importante. Todo profissional ele precisa ter a teoria e a prática. É muito importante. A teoria e a prática andam junto. Não tem como eu só ter a teoria, não só tem como eu ter a prática. Eu tenho que juntar os dois, certo? É essencial ter os dois.
Então, sempre, sempre, teve alguma dúvida eu puder responder, eu vou responder a vocês. Se eu não souber, não se preocupe, eu vou estudar para trazer a resposta para vocês. E qualquer coisa pode me procurar, gente, eu estou à disposição. Apesar de eu trabalhar pela parte da manhã no CAPS, pela parte da tarde eu estou estudando, certo? Eu tenho uma pós, eu tenho minha faculdade, e a parte da noite estamos aqui, né, reunidos. Mas qualquer coisa pode procurar, tá bom? Certo, professora. Obrigada pela disponibilidade. Vamos lá. O surgimento de novos ambientes, certo? Uma reforma psiquiátrica, de tirar as pessoas do manicômio, de tirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos, surgiu o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, certo? Hoje nós temos em média, deixa eu me lembrar aqui, em média 2.300 CAPS, certo? Ainda é pouco, certo? Para nosso país, ainda é um número muito, muito baixo. Mas estamos lutando justamente para que esse número cresça, certo? Porque é um centro de apoio muito grande, é o CAPS, certo? Temos também os leitos psiquiátricos, onde existe, eu vou entrar na próxima aula, onde existe o CAPS AD, o CAPS AI, certo? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre eles. E as residências terapêuticas, aonde dá essa autonomia, justamente o sujeito de andar nas comunidades, de comprar suas coisas, de ter essa autonomia de si próprio, certo? Centro de convivências e cultura, justamente também onde eles podem se reunir. É muito, muito interessante essa questão para trazer, tirar o indivíduo do, do seu local, certo? De abandono, de esquecimento pela sociedade, e trazer ele à sociedade, reintegrar ele com todo mundo. Isso faz com que esse sujeito, ele se sinta melhor, porque ninguém gosta de ser esquecido, abandonado, jamais, certo? Quanto mais atenção, por isso que a família, ela é muito importante nesse requisito do apoio. Quando você tem essa rede de apoio familiar, o paciente ele tem uma melhora muito significativa, certo? Eu acompanhei uma família em que o filho era, a mãe descobriu que o filho era autista, certo? Aos 2 anos de idade, e começou a lutar só, porque o marido não aceitava. E ela não tinha condição para cuidar do filho, levar um psicólogo, levar um psiquiatra, e ela pegou e começou a estimular o filho em casa. Ela começou a desenhar nas paredes, ela começou a colocar os números, o nome dele, placa no banheiro, porque ele tinha dificuldade de falar, ele tinha esquecimento, eu já aprendi uma coisa, amanhã esqueci o que aprendeu. E foi uma luta de quase 2 anos, só dentro de casa. O filho teve um grande avanço, certo? Um avanço muito grande, mas mesmo assim, a mãe fazia tudo isso, mas não queria aceitar que o filho era autista. Aconteceu que, mesmo assim, ela foi atrás e descobriu, recebeu o diagnóstico que o filho era autista. Houve o luto, né? O luto e depois aceitar meu filho ser autista. Por quê? Começa a indagação. Por que meu filho é autista? Vê de quê? Entendeu? E
Começou a observar o comportamento do filho e observar o comportamento do pai. E o filho tem o mesmo comportamento do pai. O pai está no processo de diagnóstico e tudo indica que o pai também tem o transtorno do autismo. E ele até hoje não aceita que o filho tem autismo, ele não aceita que ele tem autismo. Ele diz que tudo isso, quem colocou foi a esposa, que o filho não tem, que o filho é bom, é sadio. E eu também sou desse jeito, o menino, ele tem a dificuldade de tirar foto, ele tem a dificuldade de demonstrar carinho, e ela vem lutando muito ainda para que o filho tenha uma evolução. E o transtorno do menino é autismo leve, certo? O autismo leve. Muitas pessoas dizem assim, mas é um autismo leve, porque existe o autismo leve, o autismo moderado e o autismo severo. Há muitas pessoas dizem assim, mas é leve, não tem tanta dificuldade, não sei o quê, mas infelizmente se você não se estimula o seu filho, vai começar a ter a dificuldade maior de se socializar, de se comunicar, a questão do sentimental, não demonstrar carinho. Então, tudo isso influencia. O quanto a família ela é importante para o desenvolvimento do sujeito adoecido. O quanto o apoio, porque hoje a mãe adoeceu, hoje a mãe é adoecida, hoje a mãe ela não consegue se arrumar, ela não consegue sair, ela não consegue comprar nada para ela, ela só vê os filhos dela, ela não se vê além dos filhos, ela não se cuida, ela simplesmente só vê o seu filho. Então, no caso, essa paciente está adoecida, porque só vê o seu filho, só vê o seu marido, porque como eu estava falando com a menina, não sei se era veridiana, eu estava conversando, quando você cuida do sujeito adoecido, e se você não tem, e se você também não se cuida, você vai adquirir também para você, entendeu? Esse adoecimento não é um adoecimento, não é o transtorno, né? Eu vou adquirir o transtorno do autismo. Não, você não vai adquirir o transtorno do autismo, mas você vai adquirir, você pode adquirir uma depressão, você pode adquirir uma ansiedade, você pode adquirir várias outras coisas não se cuidando, entendeu? Por isso que é importante a família apoiar esse sujeito e também se cuidar, entendeu? Porque quando você não se cuida, você adoece. Alguma pergunta, pessoal? Não, professora, eu só quero relatar que eu passei por esse processo. Eu adoeci, eu fiquei muito doente. Eu fiquei doente a ponto de acontecer tudo isso aí comigo. Eu não enxergava nada, né, na minha frente. Eu não tinha ânimo para nada. Amanhecia o dia, eu só pedia forças a Deus para terminar o dia e que não acontecesse uma crise, coisa do tipo. Eu não me cuidava de forma alguma. Eu não tinha ânimo para ajeitar um cabelo, para fazer uma unha. Eu não tinha vontade de sair para lugar nenhum. A minha vida era movida à doença. Então, assim, eu não tinha o entendimento de que se meus filhos estivessem bem, eu tinha o direito de me divertir. Jamais. Isso era como se fosse... A mente da gente, ela como se diminuísse, como se fechasse. Você se fecha a ponto de coisas simples que lhe faz bem, você descarta como se fosse nada, como se aquilo ali não existisse, não tem importância. Justamente. Depois que eu comecei a ir com ele para as consultas, começou o acompanhamento realmente, que ele aceitou e que eu tive as conversas com a psicóloga, ela me ajudou bastante. Muito, muito. As conversas com ela me ajudou bastante. Ela falou que já que a gente tinha descobriu o diagnóstico, estava tratando o problema, ele aceitou, então eu tinha que deixar tudo aquela tristeza para trás e a partir dali para frente viver da melhor forma possível, porque eu só ia adoecer cada vez mais
E se eles dependiam de mim, se eu ficasse doente e fosse a óbito, quem era que ia cuidar deles? Então, assim, as conversas que eu tive com ela me ajudou bastante, bastante mesmo. Justo. É muito importante o quanto eu falei agora há pouco, essa rede de apoio é importante para o desenvolvimento do paciente. Porque se você simplesmente não tiver esse apoio, eu conheço uma paciente que eu atendi ela e ela sofria muito no casamento. Sofria muito, muito, muito mesmo. E tomava toda a medicação, e ia ao psicólogo, ia ao psiquiatra, mas ela não tinha o, o desenvolvimento positivo na sua doença. Ela só piorava. Ela não evoluía. Só piorava, a dosagem da medicação aumentava, e sempre ela chegava pior. Por quê? Porque quando ela chegava em casa, ela não tinha apoio. Ela era criticada, ela era... O marido maltratava ela, os filhos não davam apoio a ela, e ela só teve a piorar. Só piorar, piorar, piorar. E não vi evolução do caso dela. Então é muito importante o apoio da família para quem tem adoecimento. É muito importante. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Professor, quando ninguém responde, é porque Até ninguém aqui tem. não. É porque, para mim, vocês não estão escutando, certo? Porque, gente, foi uma tribulação. Hoje, para dar aula a vocês. Mas deu certo. O importante é que deu certo, né? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai terminar um pouquinho da nossa aula um pouco cedo hoje, certo? Quero avisar outra coisa a vocês sobre o trabalho, dia 19, certo? Quem puder ir, quem não puder ir, não se preocupe, que eu vou colocar no sistema, certo? Deixa eu me lembrar outra coisa que eu ia dizer. Professora, no caso, esse trabalho, você poderia só adiantar como era, se vai ser, tipo, são perguntas, objetivos para a gente responder, Não, a gente vai fazer o se a gente seguinte. vai ter que fazer alguma coisa lá, é isso que... O trabalho é uma coisa bem simples, gente. Não é algo para todo mundo, não. Eu vou escolher um artigo, certo? O artigo não vai ser muito grande, o artigo não vai ter uma... Ah, meu Deus, o artigo tem uma compreensão difícil ou uma leitura cansativa. Não. Eu vou mandar um artigo para vocês, e de lá vocês vão fazer uma síntese desse artigo. O que é uma síntese? É o que vocês entenderam, é o que o autor quis passar, entendeu? Tipo um resumo do artigo, certo? Para vocês. Quem pode ir na quinta-feira, dia 19? Acho que é quinta-feira, tá? Eu vou. Eu vou ver aqui com o Denailson e Cecília, ver se a gente arruma um carro de linha e vai. Porque a gente é de Macau, aí é mais complicado para bater em açude. Da última vez que a gente foi, a gente teve que ficar improvisado e tal, e o gasto foi muito maior. Entendi. Aí a gente vai ver se consegue um carro de linha. Não, mas se for uma coisa assim, tá difícil para mim, eu não posso ir, não se preocupe, certo? Não se preocupe, faça o que vocês puderem. Agradeço muito a todos, né, que for para lá. Quero muito a presença de todo mundo, quero conhecer cada um de vocês, ver cada rostinho de vocês. Vocês não abrem a câmera para eu ver o rosto de vocês? Mas é normal, quando a gente é aluno, a gente nem gosta de abrir câmera. Eu ia falar uma coisa, deixa eu me lembrar. Eu ia falar a vocês. Sim, a questão da prova, gente, certo? A prova, ela vai ser toda objetiva, tá bom? Toda objetiva, valendo 6. Vou fazer de tudo para colocar a nota de vocês assim, o mais rápido possível.
Já tem lá, vou mandar também as datas para vocês da recuperação. Gente, eu não quero que ninguém fique em recuperação. Não quero que ninguém fique em recuperação. Todo mundo vai estudar para ter uma nota maravilhosa. Tá, professora, se puder disponibilizar o material da próxima aula ou das próximas aulas para a gente já imprimir para acompanhar a aula. Certo. Isso está sendo, assim, uma loucura para mim, certo? Mas eu já estou providenciando. Se eu não mandar hoje à noite o material para vocês, gente, sempre abra o sistema, sempre abra o sistema. Se eu não mandar para vocês hoje, eu mando amanhã para vocês, certo? Porque, como o meu computador deu um probleminha, eu já vinha lutando com ele e ninguém conseguia consertar ele, e ele ainda está com problema da questão da câmera dele, certo? A câmera do meu computador não está funcionando. Aí eu vou ter que mandar ajeitar, mas amanhã eu quero mandar para vocês os slides amanhã, ou hoje à noite ainda, certo? Ou amanhã de manhã. Eu mando para vocês e já aviso no grupo, certo? Tem uma menina que falou comigo no privado, não me lembro o nome dela, sobre a questão dos materiais. Não lembro o nome dela, não sei nem se ela está aqui na aula. Outra coisa. Sobre todos os materiais, gente, eu ainda não consegui organizar todos os materiais, porque, como eu falei a vocês, sobre o computador. Mas eu acredito que quarta-feira eu já estou com os materiais todos prontos. Quarta-feira, quinta-feira eu já mando tudo para vocês ter acesso, certo? Pessoal, o que vocês acharam da aula? Uma coisa bem atribulada, certo? Mas aí, o que vocês acharam da aula? Ótimo, professora, eu gostei demais. Bora, pessoal, vamos falar mais. Tem outra menina que ia falar agora, só fala 2 pessoas aqui. Tem 17 pessoas na sala. Fazia muito tempo que eu não ficava até o Maria, final de uma professora. aula. É o quê? Não entendi. Eu acho que eu vou ter que desativar Foi tudo aqui, foi uma porque coisa muito cansativa. É o quê? Fazia muito tempo que eu não ficava no final, até o final de uma aula. Eu agradeço muito por todo o feedback de vocês. E como eu estou dizendo, isso é muito gratificante para mim, porque isso me faz, a qualquer professor, né? Faz com que a gente se interesse mais, que a gente faça mais uma aula dinâmica, certo? E, gente, eu quero combinar com vocês depois sobre o próximo trabalho, certo? Avisar vocês sobre o próximo trabalho. Eu já vou organizar aqui também para passar para vocês, certo? Pode falar, não tem problema nenhum, eu gosto assim. Eu gosto de gente que fala, gente, porque eu também falo muito, certo? Vocês, quando vocês quiserem falar, professor, eu quero falar, porque eu falo demais. Aí alguém tem que chegar e dizer, ei, professor, eu quero falar. Eu já vou organizar o próximo trabalho, certo, para vocês. E aviso. Gente, é porque, assim, é um pouco diferente, porque em questão de... Eu nunca dei aula, certo? Ser sincera a vocês. Eu já tinha dado aula em questão de pessoas mais velhas, certo? Idosos. Mas a pessoas mais jovens, eu nunca dei. Então, a questão de ser uma aula menos, eu queria justamente isso, essa questão de não ser uma aula cansativa, de não trazer para vocês um fardo muito grande, entendeu? Trazer compromisso, porque como vocês são adultos, vocês não precisam que ninguém diga a vocês das suas responsabilidades, dos seus compromissos. Vocês já entendem as responsabilidades e os compromissos de vocês. Isso aí eu não tenho dúvida, certo? Mais alguém quer falar, gente? Já estou falando demais, já está ficando já cansativo. Mais alguém quer falar? Vai ter chamada? Já teve.
Não, vai ter chamada, não. A primeira vez que vocês estão olhando para minha cara, vocês querem que tenha chamado, já vai ficar com raiva de mim? Não, gente, não vai ter chamada, não. Certo? Mas eu quero a presença de todo mundo, certo? Não é porque não tenha chamada que vocês vão embora, não. Em toda, em toda a pessoa errada. Você falou para pessoa errada. É o quê? Você falou para pessoa errada que não E você não vai embora, não, viu? Que eu já decorei seu rosto. Mais alguém ia falar? Pronto, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, certo? Eu fico muito feliz por vocês terem acompanhado a aula até o final. Qualquer coisa, como eu disse, pode perguntar, pode falar comigo. Eu estou à disposição de vocês. E boa noite, fique com Deus, até amanhã, certo? Amanhã estamos nós aqui novamente, tá bom? Tchau. Tchau, Tchau, professor. boa noite. Tá, professor. Boa noite e até amanhã. É.